Mas eu já falei que não é nervosismo. É só a primeira vez que eu vou falar um assunto assim tão delicado abertamente. A luz tá boa? Vamos lá, vamos começar. Exatamente nesse momento que a minha vida mudou por completo. E hoje eu vou ajudar a mudar de vocês também. Eu comecei muito cedo, né? Eu tinha 15 anos quando meu pai faleceu, 6 meses depois de minha mãe. Então, quando eu tinha 15 anos, eu já não tinha nem pai nem mãe. Aí eu poderia ter escolhido ser vítima, me vitimizar por esse acontecimento que é natural, né? Como eu coloquei lá no meu post, é um acontecimento natural, só que foi precoce pra mim, entende? Eu me vi ali sozinha, mas eu tinha uma base familiar forte. Então, aquele curto período do que me foi passado foi suficiente para me tornar quem eu sou hoje. Suficiente para me ser passado o que eu deveria ou não fazer. Então, quando a gente tem uma base forte, por isso que eu zelo muito pela educação das crianças, porque eu sei que o que a gente aprende, são experiências, são exemplos passados que a gente segue. Por isso, pessoal, que quando eu falo, eu não me afilio, eu faço dessa forma, eu quero ser esse exemplo para os meus, sabe? Com 15 anos eu me via, você imagina, uma adolescente na flor da idade, né? No momento que a gente precisa ali dos pais. E aí eu me vi sozinha, só que eu tive essa base. Por ter tido essa base forte, eu decidi continuar. Então eu vivia um mundo de conto de fadas. Meu pai era aquele cara que dava florzinha pra minha mãe a cada aniversário de casamento, sabe? E eu via aquilo ali, presenciava aquilo ali. E pra mim marcou muito na minha vida. Então eu queria refazer minha família. Beleza, tô nesse furacão, né? Perdi ali a minha família, tô sozinha. Então, na minha mente, se eu reconstruísse essa base familiar, ou seja, se eu tivesse meus filhos, se eu tivesse um companheiro, eu ia voltar a ter aquele sentimento que eu tinha quando eu tinha meus pais, sabe? De segurança, de proteção, de cuidado. E para reconstruir a minha família, né? Para voltar a ter aquele sentimento de saciedade, de vida preenchida, eu decidi ter meus filhos. E eu queria 4 filhos, uma diferença de 5 anos. Então, tudo meu é planejado. Porque eu entendo que 5 anos é aquele período que a criança precisa de colo, aquele período inicial, né? Que precisa de atenção. Então, eu tinha muito medo de pecar na educação deles se eu dividisse essa atenção. E fui direitinho. Não tive 4, mas tive 3. Foi o Davi, de 20. Hoje a Júlia tem 15 e o Vitor tem 10. Então, foi diferença de 5 anos entre eles. Beleza, tinha os filhos, mas como que eu ia sustentar se eu havia decidido ser mãe solo? Então, foi um caso com 3 filhos, sem meus pais. O que eu fiz? Trabalhar. Trabalhei na Gama, promotora, trabalhei em farmácia, trabalhei em clínica. Por último, ali, quando eu já estava estudando, eu estava com a minha loja de roupa. Porque eu queria ficar de casa. Eu tive meus filhos, eu precisava dar atenção para eles. Então, eu decidi largar tudo de quanto é trabalho. Por vezes eu saía, pessoal, eu sei exatamente o que é não ter tempo. Eu não tinha tempo de me cuidar, eu não tinha tempo de ficar com meus filhos, eu não tinha tempo de nada. Porque eu tinha que acordar 4h30 da manhã, levar o Davi, que ia no meu colo, andando, depois voltar, pegar a minha filha, deixar lá. Eu morava em Nilópolis antigamente, então tinha uma comunidade lá e eu só confiava nessa pessoa. Então eu entrava numa comunidade para deixar minha filha, às vezes, de mototáxi para poder ir trabalhar. Isso tudo 4h30 da manhã. Então eu sei exatamente o que muita gente passa. E, sinceramente, as coisas que a gente passa, pessoal, é pra gente ser mais forte ainda. Por último, eu falei, não quero mais essa vida, e montei a minha própria loja de roupa, em casa mesmo. Então eu vinha com meus sacos, ia comprar, ia pra São Paulo, ia vender. Tem até outra, hoje minha página lá, se vocês vão lá ver, sempre botei esses textinhos, sabe? De almejando mais, de auxiliando a galera. Sempre eu sabia que esse era o meu propósito. Então eu sempre escrevi leveza, look do dia, sorria. Eu vou botar aqui pra vocês verem o print depois. A gente tinha a visão, a impressão de que tudo que se fazia pra ter muito dinheiro era errado. Isso a gente aprende. São coisas que a gente ouve. Eu nunca ouvi isso dos meus pais. Eles sempre falaram que o trabalho inteligente é o que me faria crescer. Então não é um trabalho de esforço. O que adianta eu ficar o dia todo no sol virando uma obra e ganhar um mínimo? Entende que não é o trabalho pesado, é o trabalho inteligente? Então isso aí eu já tinha na minha mente com uma certeza. E foi aí que eu fui buscar informações de pessoas que já tinham muito dinheiro, né? E aí eu fui pesquisar. Dentro dessas pesquisas apareceu o mercado e foi amor à primeira vista. Não foi sempre assim, tá? No início foi muitas quedas, até porque a gente não tinha essa quantidade de mentores que nós temos hoje. Então,
era muito livro, eu me afundava em livro. Teve uma época que eu fiquei 12 horas estudando, depois mais 12 horas olhando o gráfico sem piscar. Piscar eu piscava, né, pessoal? Eu digo assim, sem sair da frente dele, descansei mais 12. Eu nunca vou esquecer isso, porque eu achava que por eu ter uma memória boa ali, eu iria conseguir memorizar o gráfico, aí eu zerava a vida, né? Então, eu zerei a vida. Então, pessoal, eu entendo exatamente que muita gente aqui quer uma nova oportunidade. Eu entendo também que esse mercado, não só como esse, como os outros, estão poluídos. Mas deem uma chance para vocês, deem uma chance de um novo começo. Muitos dos meus alunos estavam 9, 5 anos no mercado, porque veio uma febre de pessoas que se acham mentores e estão querendo o link de vocês. E aí polui esse mercado e, de fato, quem lucra, de fato, mercado financeiro não é errado. Mercado financeiro é oportunidade. E pensando nessa oportunidade que eu apresento para vocês, a plataforma Mente Blindada. Aqui vocês não terão só o operacional, vocês terão gestão, vocês terão lives semanais, tudo que vocês precisam para dar continuidade, para começar nesse mercado da forma correta. Isso eu tenho prioridade para falar. Vocês verão aí que eu vou colocar o resultado dos meus alunos para vocês durante esses dias. E você que está em casa, não perde essa oportunidade, pessoal. Eu sei exatamente o que é querer ser livre e não poder. Não poder proporcionar o melhor para os nossos, não ter tempo, não ter dinheiro, não ter liberdade. Essa plataforma foi criada com tanto carinho, tanto amor envolvido aqui. Foi tão planejada, tão esperada. Tenho certeza que será um divisor de águas na vida de muita gente. Então essa plataforma é para você que almeja uma luz no fim do túnel, sabe? Uma esperança a mais, já tentou de tudo. Será um divisor de águas na sua vida. Ó, dia 6, link tá na bio, tá aqui embaixo. Entra no grupo e vem, só vem.